Bom dia, Tiago. Bom dia aos demais participantes. Inicia a minha apresentação aí dando um alô para essa turma de experts aí, pessoas de altíssimo nível, né? É sempre bom estar compartilhando resultados com vocês. E sem mais delongas, né, já iniciando a minha apresentação, também aí parecido com a apresentação do professor Walter Boller, eu inicio a minha apresentação já fazendo uma reflexão, Tiago, né? De perguntar no seguinte sentido: a forma correta de se estudar, de se avaliar, de se conceituar e de se compartilhar a limpeza de um pulverizador, ela já foi feita anteriormente? Então, eu inicio essa reflexão por quê? Porque limpeza de máquina é o que a gente pode ver na figura esquerda. Limpeza de tanque é o que a gente vê na figura central, que é o camarada jogando água por cima do tanque e o dreno do tanque aberto, vendo na figura direita aí uma parte do circuito de pulverização ainda, contendo índices de contaminação. Então, lá no fim, eu vou fazer um fechamento sobre a questão dos conceitos, tá? Então, já vamos seguir a apresentação. Então, os estudos eles aconteceram no Instituto Daching, a base para a criação desses procedimentos que eu estou apresentando, ela foi estudos em autopropelidos, estudos em diferentes tipos de máquinas usadas no campo, em um circuito simulado, como pode ser visto aí na foto da parte inferior, tá? Esses ensaios têm acontecido desde 2018, e, obviamente, que o nosso objetivo principal é estudar, é entender e compartilhar com os demais amigos aí a maneira correta de se fazer uma descontaminação de pulverizador, tá? Para a interpretação dos resultados, o Boller já passou um pouco, eu coloquei um slide aqui para explicar, mas basicamente o equipamento ele é contaminado com calda, essa calda ela é pulverizada, então é importante ressaltar que ela não é drenada, então essa calda ela passa por todo o circuito de pulverização, para contaminar, forçar a contaminação. Inicia-se depois dessa pulverização da calda, inicia-se o procedimento de lavagem, depois a calda e os líquidos provenientes das lavagens são aplicados em cultura sensível, E obviamente que o nosso objetivo, os resultados que a gente procura são baixos índices de injúria após a terceira lavagem. Por quê? Porque significaria que após essa terceira lavagem, o produtor simularia já uma aplicação de calda e a gente teria menores índices de injúria. Então, o que a gente busca são baixos resultados de injúria ocasionados pelo líquido, pela pulverização do líquido proveniente da terceira lavagem, tá? Primeiros resultados, tanque de fibra, No Brasil a gente tem máquinas aí com tanques ou materiais de tanque sendo de fibra, de plástico e de aço inox. Aço inox ainda é um material pouco usado, Os mais comuns são plástico e fibra, e tanque de fibra foi o material de tanque que mais ocasionou retenção de resíduos, tá? Segundo resultado, bomba de pistão, Para quem conhece aí sabe que o bombeamento dos pulverizadores é feito por bomba de pistão ou bomba centrífuga. Então, a bomba de pistão ocasionou maior retenção de resíduos do que a bomba centrífuga, tá? E dentro do circuito, saindo da bomba, entrando no circuito de pulverização, a gente tem que a barra é o ponto de maior retenção de resíduos, Maior do que filtros, maior que mangueiras, maior que porta-bicos, maior que válvulas e outros sensores a mais, tá? Aí eu já faço o meu primeiro asterisco, tá? A barra é o maior ponto de restrição. Dentro dos procedimentos de limpeza conhecidos, hoje no Brasil, nenhum aborda a limpeza específica de barras ou seções, tá? Então, a gente já começa no nosso primeiro asterisco aí, tá? Outro asterisco que eu puxo é a questão da qualidade dos materiais usados no circuito de pulverização, tá? A gente tem contato aí com diversas empresas de máquinas, E a gente sabe que os equipamentos muitas vezes são escolhidos para baratear custo de máquina, Outros casos, o material escolhido para compor o circuito de pulverização é escolhido para facilitar o fluxo da cauda de pulverização. Bom, tirando aquilo que ele facilita, vale ressaltar que os materiais usados no circuito de pulverização atualmente não facilitam a remoção dos agroquímicos que contaminam as máquinas,
Tá? Aqui algumas fotos das mangueiras, né? Essas mangueiras são muito famosas, usadas aí em muitos pulverizadores no Brasil hoje. Isso é uma mangueira de sucção, que succiona líquido do tanque para a bomba. A gente já vê aí uma parte à esquerda, uma parte contaminada já, né? De difícil limpeza. Na direita a gente vê uma ampliação, né? E a gente pode perceber pontos de rugosidade no interior dessa mangueira. Né? E a gente indo para a mangueira de recalque, que sai da bomba e leva o líquido até a barra, a gente pode perceber alta contaminação, uma contaminação que provavelmente nunca mais sai dessa mangueira, e uma das causas disso acontecer são a presença de fissuras no interior da mangueira, né? Dificultando, obviamente, a limpeza dos agroquímicos. Outros resultados, né? Aumento da remoção de resíduos pós-descanso da máquina com agentes limpantes. Então, uma coisa que é importantíssima, a gente já está abordando aí com o time de EMIs da Bayer, é a máquina não ser guardada seca, né? Porque à medida que se seca os resíduos dos agroquímicos na máquina, né? A máquina passa por um período de operações, depois ela é guardada no barracão, né? Se ela for guardada seca, os agroquímicos secarem dentro dela, eles ficam ainda mais difíceis de serem removidos, né? E os melhores resultados que a gente encontrou foi essa máquina sendo guardada com água e agente limpante. Então, isso facilitou a remoção dos resíduos. Outro ponto que facilitou bastante a remoção dos resíduos foi o uso de agentes surfactantes ou compatibilizantes nas últimas bombas de pulverização. Né? Isso é uma prática já comum, já conhecida aí nos agricultores brasileiros. Nas últimas bombas, eles adicionarem um agente compatibilizante, né? E esse compatibilizante, durante a pulverização, ele já vai fazendo o que a gente chama de uma pré-limpeza, né? E isso a gente encontrou com os adjuvantes Good Spray e Protac, encontramos bons resultados, né, que auxiliaram a remoção dos resíduos. Outro resultado, né, que o Boller já comentou, então vou passar rapidamente, né? Quanto maior a máquina, a gente tem diferentes tipos de máquinas menores, máquinas maiores, e quanto maior a máquina, a gente tem maior circuito de pulverização, a gente tem maior deslocamento de cauda e a gente tem maior quantidade de pontos de restrição. Então, obviamente, quanto maior a máquina, maior vai ser a dificuldade de limpeza dessa máquina, tá? E outro ponto interessante é a questão do circuito circulante, né, que é sem o final de seção. A barra não tem um fim, né? O líquido sai do tanque, passa pela barra e volta para o tanque, e ele é pulverizado nesse meio caminho, né? A gente entendia que esse circuito circulante poderia facilitar a limpeza, mas a gente percebeu nos resultados que a presença do circuito circulante pode aumentar ainda mais a complexidade do circuito e prejudicar uma limpeza adequada, né? E aí eu entro no meu segundo asterisco. Então, apresentei os resultados dizendo que o tanque de fibra retém maior quantidade de agroquímicos, o circuito complexo é mais difícil de limpar e o circuito circulante é mais difícil de limpar. Esses três piores casos a gente encontra nas máquinas Jacto 3030 e Jacto 4530. Então, por isso, quando a gente encontrar essa máquina no campo, a gente vai precisar quebrar mais a cabeça para limpar melhor essa máquina. Como último resultado aí importante, né, da pergunta, né, de eu fechar a pergunta, falou, tá, mas qual que foi o melhor resultado de limpeza que vocês observaram? Melhor resultado foram, corroborando até com o Boller, né, 4 lavagens, desmontando fim de seção, fim da barra, filtros e bicos e o uso de agente limpante, né? Vocês podem perceber aí no gráfico, né, que a 4ª lavagem, ela removeu resíduos em todos os tratamentos. Então, isso indica que 3 lavagens, em nenhum caso, foi o bastante para remover completamente os resíduos, tá? Então, a 4ª lavagem acabou sempre ajudando, tá? Com isso, pessoal, eu entro aí numa proposta de procedimento, né, que eu acho que a gente tem que nivelar, subir a régua da questão de limpeza de pulverizadores. E eu sei já que a apresentação vai ficar disponível, então tem bastante texto, eu não vou ler todos os textos aqui para não perder tempo, tá? Mas repassando, anterior à limpeza, máquina ser guardada com água, não ser guardada seca, porque secar agroquímico dentro dela prejudica a limpeza, tá? Limpeza externa, maior atenção a barras, bicos e mangueiras, que são pontos de alta contaminação, tá? Agora falando de procedimento de limpeza do circuito, né? A gente tem um procedimento padrão, que é colocar água, agitar por 20 minutos e escoar essa água pelas barras.
Tá? Na primeira limpeza faz dessa forma, na segunda limpeza faz dessa forma, porém adiciona agente limpante na água e remove os finais de seção, filtros e bicos, limpa esses finais de seção, filtros e bicos separadamente. Na terceira limpeza, você recoloca esses pontos e lava com água normalmente. Vocês estão vendo lá no fim, né, a quarta limpeza, né? Eu pensei bastante, né? Qual a conclusão que eu cheguei? Eu acho que a gente ainda está muito cru na questão de limpeza de circuito de pulverização, tá? Eu acho que esse talvez seja um dos primeiros eventos que está abordando especificamente limpeza de circuito de pulverização. Então, eu acho que a partir daqui a gente vai evoluir muito. Além de nós, pesquisadores, evoluirmos a forma de conceituar, de estudar a limpeza, eu acho que a gente vai forçar o mercado de máquinas, o mercado de circuitos e o mercado de agentes limpantes a atuarem a nosso favor. Então, eu acho que a partir daqui, muito vai se evoluir na questão de limpeza de circuito de pulverização. Por isso, eu vou deixar a quarta limpeza somente para casos extremos. Ulisses, estou com uma máquina altamente contaminada. Nesse ponto, nessa questão, faz a quarta limpeza. Se daqui a alguns anos a gente entender que a limpeza ainda continuou sendo um gargalo, né, algo difícil de acontecer, aí eu acho que a gente pode repensar a questão das 3 lavagens e adicionar uma quarta lavagem no procedimento, tá? Como proposta de ajuste de conceitos, fazendo o link lá com o que eu falei no começo, eu acho que a gente tem que, né, evitar a questão de limpeza de máquina, falar de limpeza de máquina, evitar falar de limpeza de tanque e começar a abordar a limpeza de circuito de pulverização e já ligar a questão limpeza de circuito de pulverização à soma de procedimentos, que é usar compatibilizante, é guardar a máquina com água, é usar agente limpante, é desmontar a máquina, é fazer 3 ou 4 lavagens. Então, a gente começar a falar de limpeza de circuito de pulverização. Tá? Outras frases que eu queria adicionar aqui, que eu tenho escutado, né? A gente está trabalhando com o dicamba e muitas pessoas do campo já sabem disso, e o pessoal vem perguntar, falar, Ulisses, mas o dicamba é difícil de limpar. Será que é difícil de limpar o dicamba? Né? Aí à nossa esquerda, as imagens, né, obviamente não são de dicamba. A gente sempre vê essa coloração na máquina, obviamente atribuída ao mancozeb, né? Aí eu coloquei numa superfície de vidro, num becker de vidro, e foi difícil limpar o mancozeb do vidro. Aí vocês imaginam isso num circuito, né? Então o dicamba é difícil de limpar? Não é. Mas o dicamba causa alta fito. Tá, ele causa fito quando ele é pulverizado, quando ele chega no local que ele não deve chegar. Tá? Então, e outra coisa que eu coloco, né? Mas pela primeira vez, então, o herbicida ser agressivo para o alvo é algo ruim? Né? Eu devolvo esse questionamento com outro questionamento. Né? E outra coisa, né, que eu escutei bastante, que é até engraçado, falar, Ulisses, mas para usar dicamba, agora eu vou ter que limpar bem a minha máquina? Mas né, é só você ler essa frase de novo, em velocidade mais devagar, que você entende. Fala, não, mas só agora que você tá limpando bem a sua máquina, né? Então, como proposta de ajuste de conceitos, dicamba não é difícil de limpar, né? O dicamba é altamente solúvel. A gente vê dificuldade de limpeza atribuída a produtos de instabilidade físico-química, como foi citado ontem, né? No evento de ontem. Fala, mas o dicamba causa alta fito. Primeiro de tudo, o dicamba é um produto de alta capacidade de controle ao agente de dano. Né? Tantos herbicidas que a gente vê por aí, que até de classe toxicológica vermelha, já não oferece controle efetivo a superervas. Né? Fala, mas aquele herbicida lá é fácil de limpar, mas o que adianta ele ser fácil de limpar, sendo que ele não controla o que ele precisa controlar? Tá? E outra coisa, mas agora eu vou ter que limpar a minha máquina. Gente, desde a aquisição, a necessidade de um procedimento de limpeza adequado é obrigatória, tá? Então, amarrando aí com todos os resultados, com tudo que eu disse para vocês, né? Eu acho que é bom a gente compartilhar todos os resultados, né? Entender como que se limpa bem um pulverizador, mas eu acho que é essencial, a partir de agora, nós aproveitar eventos como esse, né, de compartilhamento de bons resultados, de resultados confiáveis, é essencial que a gente crie um novo padrão de orientação do homem do campo sobre limpeza adequada de circuito de pulverização, tá bom? Então, pessoal, de qualquer forma, aí, espero ter contribuído alguma coisa para vocês com os resultados que a gente encontrou nessas pesquisas. Agradeço, digo, é uma honra estar aqui presente entre esses palestrantes, né, especialistas. É uma honra para mim ter sido convidado pela Bayer e volto para você, Tiago. Muito obrigado a todos.